Olá, meus amigos, mais uma vez eu, professor Jessé Cortez. Bom dia a todos. Provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo pela manhã, né? E eu quero dizer que é um prazer novamente a companhia de vocês, tá bom? São assuntos como esse aqui que nós vamos tratar hoje, né? Assuntos como esse que fazem com que eu tenha cada vez mais vontade, né, de estar com vocês na sexta-feira, né? É algo que a gente não tem como prever quando será. A gente vê os burburinhos, né? A gente vê Enem adiando, a gente vê Universidade Federal do Paraná adiando, hoje inclusive um tema da Universidade Federal do Paraná, um tema da Conveste na Unicamp não assinalou que vai adiar, mas assinalou a diminuição, obrigado, em diminuir o número de obras literárias, que eram 12, agora serão 7, tá? E entre elas, um tema que nós vamos trabalhar hoje, o Ateneu de Raul Pompeia, tá bom? Então hoje, o naturalismo no Brasil. Por que eu já vou diretamente ao naturalismo do Brasil? Eu poderia citar, né? E me isolar, né? Mas no caso, né? Vamos imediatamente, né? O que nos interessa aqui, que é o naturalismo no Brasil, tá? Então vamos lá, então? Muito bem, então hoje um panorama a respeito do naturalismo. Hoje eu estou com a língua meio travada, mas tá bom. Bom, para você que não assistiu o vídeo passado, o que eu falei? Eu falei que eu pulei a apostila, né? Eu fui direto para a aula 18, aula 17, aula 18, aula 19. Então hoje agora eu vou voltar aqui para a aula 17, tá? Se você quiser abrir na página 68, eu tenho aqui alguns fragmentos, alguma coisa para a gente conversar, para você acompanhar, fazer uma leitura, tá bom? Pois bem, então o mesmo panorama histórico que eu usei para o realismo, por quê? Porque essas escolas são concomitantes. No mesmo ano em que nós temos a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, que marca o realismo no Brasil, nós também temos a publicação de O Mulato, né? De Aloísio Azevedo. E também a publicação, né, do livro de Olavo Bilac, que também marca o parnasianismo no Brasil. Notem que nós estamos chegando ao final da nossa apostila. Semana que vem eu falo sobre o parnasianismo, tá bom? E aí, cara, eu falo sobre o parnasianismo e aí a gente encerra essa primeira apostila aí para a próxima semana, se Deus assim abençoar, a nossa apostila nova, a próxima apostila que supostamente seria do segundo semestre, como, né, com esse negócio de quarentena, o negócio deu uma adiantada, né, deu uma rodada, então eu tive que resumi-los, né, os assuntos cada vez mais. Então nós já vamos imediatamente, eu sei que alguns professores já começaram a apostila nova, né? Então praticamente daqui 15 dias eu devo fazer isso, tá bom? Ainda vou pensar se eu vou falar hoje sobre o Aloísio Azevedo ou deixo para falar, vou falar hoje do Raul Pompeia ou deixo para falar semana que vem, mas tudo bem, vamos lá então. Segunda Revolução Industrial, tá? Então são as teorias chamadas de teorias científico-filosóficas, tá? Então você tem que ficar atento, todas elas também vão influenciar, assim como influenciar o realismo, vão influenciar o naturalismo. No naturalismo a gente vai ter um romance que a gente configurou chamar de romance de tese, tá? Por quê? Porque justamente ele vai evocar todas essas teorias. O realismo evocou? Evocou. Só que o naturalismo, ele vai ser assim. O naturalismo é como se ele fosse um plus realismo, tá? Ele vai evocar, mas de maneira mais enfática, de maneira mais exagerada, formulando aquilo que a gente convencionou chamar de romance de tese. Quer dizer, é um romance que, na verdade, defende uma tese científica, tá? É o que eu tenho, por exemplo, no darwinismo. Lembra quando eu explanei para vocês? Se o homem tiver um antepassado simiesco, se isso for verdade, porque lembra, não foi Darwin que falou que o homem veio do macaco, mas sim os postulantes, os alunos de Darwin. Ora, essa teoria impactou essa segunda metade do século XIX. E se um homem tem um antecedente animalesco, um antecedente simiesco, então talvez o comportamento do homem possa ser explicado, né? Esse comportamento animalesco, esse comportamento que às vezes paira, né? O irracional,
né, paira um comportamento de animal e não um comportamento de um ser humano, tá? Bom, eu também tenho as teorias de Marx, né, porque daí o que vai acontecer? O realismo, ele ainda, assim como o romantismo, ele será tratado como uma escola antirromântica, o naturalismo também. Só que o naturalismo, diferente do realismo, o naturalismo joga os seus olhos nas camadas inferiores da sociedade. Isso não é necessariamente uma via de regra, mas os olhos desse autor, ele tira os olhos um pouco dessa burguesia e põe os olhos, por exemplo, em algo que era muito comum na época, que era o proletariado, né? Palavra essa, né? Muito evocada, né? As lutas de classe. Então, veja bem, na segunda Revolução Industrial, foi muito necessária a aglomeração de pessoas próximos dos centros produtivos. Assim surgiram as megalópolis, né? As grandes cidades, que precisavam, né? Como é que eu vou sintetizar isso daí? Bem sintetizado. Precisava de um acúmulo de pobre. Então, para eu ter minha indústria aqui, eu preciso ter um monte de pobre bem perto. Por quê? Para eu ter mão de obra barata. Entende? Então, são tempos, por exemplo, que nós não temos legislação trabalhista. A gente não tem uma legislação que regule, por exemplo, o trabalho da mulher. Tá? Então, essas mulheres são submetidas a jornadas de 12, 14, 16, 18 horas trabalhadas. Tá? Então, veja bem, mas aí nasce, né, esse raciocínio de Marx, né, a luta de classe, a luta contra o capitalismo. Mas o capitalismo, ele é formado em torno disso, né? É uma corrida esse capitalismo, e quem consegue correr consegue vencer, ou então você é engolido por ele, tá? Tá bom, então. Então o socialismo também vai ser um elemento muito influenciador. Lembra, o positivismo de Auguste Comte, tá? Então, a ciência social, o homem visto do ponto de vista da sua comunidade, do seu viver entre as pessoas, nasce então a sociologia, né? Então, Auguste Comte propõe que o social, o comportamento do homem tem que ser estudado, assim como são estudadas as ciências ditas ciências biológicas, ciências da natureza, tá? Então, nasce então essa teoria que nós vamos chamá-la de positivismo, tá? E claro, algo que vai ser muito importante para nós. Se foi importante no realismo, vai ser muito importante agora o determinismo de Taine. Alguns chamam de Taine, eu chamo de Taine, vai lá Deus saber, né? Hippolyte Adolphe Taine, tá bom? Seu criador parte do princípio de que o comportamento humano é determinado por 3 fatores, quer dizer, o homem é fruto do meio, o homem é fruto da raça e o homem é fruto do momento, tá? Então, fiquem atentos, porque agora eu vou ter um romance de tese, tá bom? Principais características, o determinismo biológico. Então, o determinismo, ele vai ser o elemento preponderante para o comportamento, né? E vai ser um determinante biológico, tá? Um determinismo biológico, quer dizer, eu sou submetido àquele determinado grupo e aquele grupo vai influenciar as minhas atitudes, tá? Lembra quando a mamãe falava assim, diga-me quem tu andas, eu te direi quem és? É mais ou menos assim, tá bom? Então, à medida que você se infiltra num determinado grupo, aquele grupo vai dizer como é que você vai se comportar. É um determinismo biológico. O objetivismo é científico, tá? Por isso que eu vou te falar, é um romance de tese, tá bom? Então ele vai evocar essas teses que são científico-filosóficas e vão levá-las até o fim. São temas das patologias sociais. Então veja bem, esse homem, ele é um ser doente, é um ser que tem uma patologia, e essa patologia está dentro do convívio social. Então, o que explicaria o homem roubar? O que explicaria o homem passar o outro para trás? O que significaria, né? Ou o que proporciona? Então, essas são as temáticas, elas são temáticas de patologia social. Por exemplo, meus amigos, algo, não é que a gente fala assim, mas não é que não existia anteriormente, tá? O homossexualismo, ele existe desde que o mundo é mundo, tá bom? Desde que o mundo é mundo, tá? Então, não é que não existia no romantismo, mas lembra, devido a essa aliança do romantismo
muito próxima da igreja, a ponto de negá-la, a ponto de aceitá-la, o que acontecia? São temas que não eram tratados. Agora, irmão, esses temas eles serão escancarados na cara da sociedade. Então, veja, lembra dos romances folhetins. A maioria desses romances ainda serão publicados em folhetins, tá? E aí, cara, essa literatura naturalista, ela vai apelar de uma tal forma que ela vai ficar ali no limiar daquilo que a gente chama de pseudo-literatura, que é justamente a literatura pornográfica, tá? Então era muito comum naquele tempo saírem folhetins sobre esses aspectos, tá? Então os folhetins saíam já com caráter pornográfico, o que a gente chama de pseudo-literatura, tá? Então o negócio desgrunguelou, tá bom? O negócio perdeu o objetivo. Então aquilo que era um entretenimento familiar passou a ser um entretenimento, né? Como é que eu vou chamar? Cara, entretenimento sexual, entendeu? Então, aquilo que a gente chama, e o naturalismo está nesse limiar, daquilo que a gente chama de pseudo-literatura. Difícil esse limiar, até porque no naturalismo as coisas serão escancaradas, tá bom? Observação e análise da realidade, a vida como ela é. O que é a vida no montoeiro de pobre, irmão? No montoeiro de pobre é que as coisas acontecem, velho. Entendeu? Então, juntar um mundo de pobre, junto com essa pobre procria, irmão. Irmão, pobre procria numa velocidade exponencial. Uma vez a Flor, com toda a formação dela em música, tal, o que aconteceu? Ela recebeu um convite para trabalhar na prefeitura, foi convidada para trabalhar na prefeitura, se inscreveu tal, e trabalhou na prefeitura. Ela tomava conta de um negócio que eu não sei se existe ainda, chamada de CRAS, não sei se você já viu, Centro de Recreação, não sei o que é uma espécie de creche, mas com atividades, né? Atividades, além da alimentação que é dada para a criança, tem toda uma atividade tal, e a Flor entrava com a música, né? E aí eu ia levar a Flor, irmão. Normalmente esse negócio acontece assim, nesses cantos do mundo, né? Sem nenhum preconceito, tá, meu rei? Pelo amor de Deus, eu morei lá perto, tá? Eu morava ali no Leblon, morava ali próximo do Guarandi, né? Ali no Leblon. E a Flor conseguiu trabalhar num CRAS lá no São Conrado. Irmão do céu, ia levar a Flor. Aí vinha aquela mulherada, a mulherada segurando a escadinha com 5 na mão. Não sei se era tudo da mulher, entendeu? Mas só que era 5, ela com um no colo e grávida, velho. Cara, o tardo pobre, ele se multiplica, ele se prolifera, entendeu? Em dimensões exponenciais, é um negócio incrível. Então, essa observação quanto às camadas inferiores e essa análise da realidade, tá? Essa análise da realidade vai ser feita através do naturalismo. O ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sensual, entendeu? Então, eu vou falar daqui a pouquinho de um dos romances, mas o homem é descrito como um ser irracional, um ser animalesco. Então, veja bem, a gente resgata em Darwin a origem da espécie. A espécie deve ter uma origem no animal. Por isso justificaria a atitude de determinados homens, se é que se possam ser chamados de seres humanos. Por isso a linguagem, claro, será simples. Mas simples, né, não? Da segunda virada do século XIX, né? Esse primor, esse gigante que foi, nós vamos ver daqui a pouquinho, a Luísa Azevedo, tá? Descrição e narrativas lentas. Então, há uma narrativa, no realismo, há uma narrativa pormenorizada? Sim. No naturalismo também, tá? Também uma narrativa lenta, por pormenores. As cenas são descritas para nós, tá bom? Há uma impessoalidade, sim. Por quê? Porque no romantismo, o autor se envolve na história. No realismo, no naturalismo, não, irmão. Então vou falar aqui isso numa perspectiva, então isso não quer dizer que eu seja assim. Vou falar do homossexualismo, não quer dizer que eu seja assim. Vou falar do ladrão, não quer dizer que eu seja assim, tá? Preocupação com detalhes, sempre, muitos detalhes. E muito importante, tá? Os principais autores foram a Luísa Azevedo, com seu livro, né, O Mulato, né? E depois nós vamos ver que isso vai ser uma tríade, tá? Vai ser O Mulato, depois Casa de Pensão e depois O Cortiço, tá?
Casa de pensão, inclusive, eu vou conversar sobre casa de pensão semana que vem. Semana que vem, sexta-feira, minha live será sobre casa de pensão. Eu vou tentar fazer casa de pensão e fazer o Ateneu também de Raul Pompeia. O Ateneu de Raul Pompeia, vamos falar um pouquinho de Raul Pompeia. Ele está numa espécie de limbo, tá? Raul Pompeia, a gente não sabe ao certo se ele é naturalista, se ele é realista, se ele é parnasianista, ou alguns até descrevem ele numa escola literária que está acontecendo paralelamente, chamada de impressionismo. Então nós talvez teríamos um único representante do impressionismo na literatura que seja Raul Pompeia, tá bom? Mas muitos autores o classificam como naturalista, tá? E eu vou explicar isso legal sexta-feira, tá bom? Na minha live sobre os livros, tá? Onde a gente senta e bate um papo. Deixa eu andar mais depressa que a hora tá me pegando. Bom, as temáticas naturalistas. Primeiro, as temáticas elas terão forte influência da literatura de Émile Zola, né? Émile Zola, tá bom? Em detrimento do realismo, né? Em Madame Bovary e agora, esqueci o nome do cara. Gustave Flaubert, isso mesmo. Então eu tenho Gustave Flaubert, que é a inspiração desse realismo, a Madame Bovary, que é a mulher antirromântica, no sentido que não que ela não seja ideal, mas é uma mulher comum, uma mulher mais velha, uma mulher que ela delineia, né, as suas experiências sexuais, né? Então ela escolhe com quem ela vai ter relações, ela tem relação com um, com dois, com três. É a mulher dona do seu próprio corpo este que foi cultuado, corpo esse que foi exaltado durante o romantismo, agora tem a própria mulher como senhora do seu corpo, senhora do seu prazer e regente do seu prazer. Isso em Madame Bovary. Émile Zola, eu também tenho, né, as suas características naturalistas. Então, a forte influência de Émile Zola, tá bom? Bom, esse romance experimental, né, essa temática, apoiado na experimentação e observação científica. Lembra, vai ser chamado de romance de tese. Então, eu vou defender uma tese. Eu vou defender a tese naturalista, eu vou defender a tese... eu vou defender a tese determinista, tá? De Darwin. Eu vou defender a tese de Taine, o determinismo, tá bom? Então vai ser um romance temático. Bom, essa temática vai girar em torno da investigação da sociedade, dos caracteres individuais, tá? Ocorre de fora para dentro, sempre, tá? Sempre de fora para dentro. Os personagens detêm a se simplificar, pois são vistos como joguetes e pacientes dos fatores biológicos. Então eles são vítimas desse social, eles se comportam por causa de fatores que são biológicos, que são históricos e que são sociais, que determinam suas ações, pensamentos e sentimentos, tá? Volta-se para a biologia e para a patologia, centrando-se mais no social. Então esse patológico social, tá? Que, pelo amor de Deus, tá? Não vai pensar que vai ser um comentário, né, que hoje em dia a gente não vai falar mais nada. Mas veja bem, é tratado como patológico, por exemplo, o desvio sexual. Então, no caso, aquilo que seria inaceitável durante o romantismo, agora ele vai ser escancarado, tanto o homossexualismo, né, do homem como o homossexualismo da mulher. Tá bom? Muito bem. As obras retratam as camadas inferiores. Muito cuidado com essa temática, tá? Então é o inferior. Então junta aquela galera no cortiço, junta aquela galera na pensão, aglomerou pobre. Aglomerou pobre, irmão, o proletariado, os marginalizados. E normalmente os personagens são oriundos dessas classes sociais mais baixas, tá? O tratamento desses temas são com base em uma visão determinista, conduzida e direcionada para as conclusões do leitor e empobrecidas literalmente no texto. Então, veja bem, à medida que ele vai buscar essa temática sensual, da sensualidade, ele dá uma empobrecida nesses textos, tá? Mas esse empobrecimento é em vista do quê? Para você chegar a essa conclusão, tá bom? Cara, e não tem como falar do naturalismo se nós não invocarmos um nome maior, né? O Aloysio Azevedo, tá? Nasce no Maranhão, morre em Buenos Aires, tá? Principais características dele que vou trabalhar mais sexta-feira na minha live sobre o livro Casa de Pensão, tá?
expressão de destaque no naturalismo brasileiro, sim. Sua linguagem literária era chocante, objetiva e direta. Procurava denunciar pela palavra a miséria, a corrupção moral, tá? Muitos dos seus personagens são doentes físicos, mentais, vítimas das suas próprias imperfeições. Demonstrava nítida preocupação com as classes marginalizadas da sociedade. E aí uma sequência das obras, né? Que é O Mulato, depois Casa de Pensão, em 1888, e depois O Cortiço, né? O Cortiço é sua obra máxima, a obra máxima do naturalismo. Então por que não falar um pouquinho, não fazer você lembrar um pouquinho do Cortiço, né? A revelação da miséria humana, o enfoque das classes marginais, o determinismo do meio, tese dominante, do domínio do coletivo sobre o individual, degradação dos instintos, principais personagens. E aí nós temos a demonstração desse determinismo, dessa patologia social, o homem e seus desvios. Começa com João Romão. Qual que é o desvio dele? Claro, consequentemente, um sentimento grande de inferioridade. Então, o que ele quer? Ele quer galgar socialmente. Mas, para atingir esse social, ele é capaz de tudo. Então, de uma certa forma, ele se encontra num determinado momento. Qual que é o momento dele? Com muito trabalho, ele é dono da pedreira. Com muito trabalho, ele é dono de um terreno onde ele montou o cortiço, tá? E ele tem uma companheira, a Bertoleza. A Bertoleza já começa a mentir aí. A Bertoleza, claro, não sabe ler, é uma escrava, né? Mas só que não tem mais escravidão. A escravidão foi, né? Os escravos foram alforriados. Contudo, ele mente para ele, guarda como se fosse um documento dela. É como se ela fosse foragida, entendeu? E assim ele tem tanto uma dona de casa quanto uma companheira sexual, tá? Só que ele já quer dar o balão na Bertoleza. Por quê? Claro, ele não pretende casar com a Bertoleza, ele quer casar com a filha do Miranda, tá? Que é dono da casa ao lado. Então, para casar com a filha do Miranda, ele se alia a um homem que mora lá na casa do Miranda, né? E lá na casa do Miranda, ele vai conseguir informações para que ele consiga o intento dele, que é casar com a filha do Miranda e assim conseguir, porque o Miranda tem uma determinada posição social. Eu poderia falar de tantos, né? Não poderia deixar de falar da Pombinha. A Pombinha era uma menina que pensa o curtiço, pensa a gente, todo mundo do cursinho morando numa casa. Todo mundo do cursinho morando numa casa. Só que a gente tem em comum só a sala. O que você tem de particular e mal ou menos particular é o seu quarto, que você também divide com outras pessoas. Entende? Esse era o cortiço. Então morava um aglomerado de gente, irmão. Entendeu? E todo mundo sabia da vida de todo mundo. Tinha a Machona, né, que era mulher, que tinha uma portuguesa que inclusive tinha bigode. Tinha um afeminado, Firmo, né, que tinha trejeitos afeminados e tal. E tinha a Pombinha. A Pombinha já era uma mocinha, mas só que as regras dela não vieram. Todo mundo sabia, né, que a menstruação dela não tinha vindo. E aí tá todo mundo, todo mundo tinha preocupado, tá tardinho. E a mãe da Pombinha, a Pombinha, elas tinham uma amiga que morava fora do cortiço, a Leonie. E a Leonie visitava constantemente e tal. Depois, mais tarde, a gente vai entender que a Leonie é uma prostituta, uma cortesã, uma prostituta de luxo, né? E quando a mãe da Pombinha sai de perto da Pombinha, a Leonie, ela mantém uma determinada carícia íntima, né? Aquilo lá meio que constrange Pombinha, mas é um constrangimento envolto também da sua descoberta sexual, etc. Mais tarde, as regras da Pombinha descem, todo mundo fica sabendo e tal, agora já vai poder casar e tal. Beleza, tá? É só uma ilustração. E talvez, e são vários personagens, o livro vale a pena ser lido, tá bom? Como justamente esse estudo de tese. Cara, meu tempo tá indo pro pau, velho! Então o que acontece? Aí eu vou pro personagem central, o Jerônimo, tá? O personagem que eu quero evocar para fazer essa análise de caso, tá bom? O Jerônimo era um português forte, trabalhador, vindo, né, imigrante e tal, chegou já com a mulher dele. Diz o livro que a mulher dele não era lá muito bonita, mas o Jerônimo chega na pedreira para trabalhar. Homem sisudo, sentava sempre separado do pessoal, né? Pessoal, final de semana em festa, ele ficava ali no canto, acordava cedo, não tinha vício e trabalhador de primeira ordem, irmão. Quem já conheceu esse elemento, né? Esse elemento português, teve a oportunidade de conviver, né? São trabalhadores de primeira ordem, irmão, tá? Tá bom, cara.
Só que daí um dia, né, numa festa do Cortiço e tal, festa não, final de semana qualquer, chega uma ex-moradora do Cortiço, muito amiga do pessoal. O nome da menina? Rita Baiana. E aí, cara, quando Rita Baiana chega, daquele, Ritinha chega acompanhada, né, de um companheiro dela, tá? E um capoeirista, né, diz o livro, né, um homem perigoso, tal, grande, forte, tal, chega acompanhada do companheiro dela. E aí todo mundo, Ritinha, que prazer você aqui, tal, não sei o quê. Até que alguém faz a seguinte proposta: Rita, dança pra nós, Rita. Rita, dança. Aí o que a Rita faz? Vai pra casa de alguém, tá? Porque ela está em vias de mudar ali pro Cortiço, ela vai voltar para o Cortiço. Ela vai pra casa de alguém, improvisa e troca de roupa. Volta com a roupa trocada. Ela volta com uma blusa, não sei se você já viu aquelas blusas assim, o famoso tomara que caia, sabe aquela que cai assim, né? Põe uma saia rodada e volta. E aí eles tocam e Rita dança. Eu vou mostrar para vocês a Rita dançando. E é importante que vocês digam para mim se todo mundo conseguiu ver a Rita Baiana dançando. Vamos tentar? Então vamos lá. Diz ali. E viu a Rita Baiana. Quem viu? Jerônimo viu. Jerônimo estava num canto e viu Rita Baiana. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a em sua coma de prata, a cujo refulgir os maneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela saltou em meio da roda com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra o fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar os quadris. E em seguida sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços que dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, titilando. E em torno o entusiasmo tocava ao delírio, um grito de aplausos explodia de vez em quando, rubro e quente, como deve ser o grito saído do sangue, e as palmas insistiam, cadentes, certas, num ritmo nervoso, numa persistência de loucura. Eita, pega! Suou? Que eu suei. Cara, Rita Baiana, você tá vendo? Todo mundo viu Rita Baiana dançar? É isso que a Luísa Azevedo faz. Ele traz a dança e todo mundo consegue ver ela dançando. Sabe quem que viu? Jerônimo. Sabe o que Jerônimo aconteceu com ele? Pirou, irmão. Jerônimo pirou. O que leva um homem a pirar? Não seria uma boa pergunta? O que leva ao comportamento, né? Porque Jerônimo perdeu as estribeiras. Rita volta para o Cortiço, ela passa a morar no Cortiço com o companheiro dela, se não me engano, Firmino, se não me engano, o Firmino, não me lembro. E aí, o que acontece? O Jerônimo começa a cercar Rita Baiana, e cerca Rita Baiana, e aí Rita Baiana vai passar e cerca Rita Baiana, né? Ele começa a beber demasiadamente. O livro não nos revela exatamente, mas a gente começa a entender que em determinado momento Rita cede. E aí, esse ceder acaba se tornando um vício. Ele não quer uma vez, ele quer duas vezes, ele quer sempre. Só que o negócio vai dar ruim, porque ela tem um companheiro e o camarada é grande, irmão. E aí, Jerônimo passa a não trabalhar mais, enche a cara de cachaça e casado, irmão, casado, velho. Vê? É o determinismo biológico que rege o coitado do Jerônimo. O Jerônimo não tem, vê? Isso é um romance de tese. Ele não tem escolha, ele cede aos feitiços dela.
Veja, constantemente, aí você viu no fragmento, né? Ela tinha muito de serpente e muito de mulher. A gente não sabe a diferença de uma para outra. Em determinado momento dizia que Rita Baiana tinha ancas de animais do campo. O que isso quer dizer? Eu não sei. Mas, pois bem, e aí o que acontece? Jerônimo está tomado pelo desejo, mas só que tem um entrave no meio do caminho. O namorado, até um dia que o namorado entende o que está acontecendo. E aí os dois se encontram no meio de cortiço. Vai ter o pau, vai ter o fight. Irmão do céu, fight épico. Porque o Luiz Azevedo descreve que eram dois cães brigando pela fêmea da matilha. Então lembra? Então sempre vai vir um animalesco, tá? Tornando o ser humano animal. E Rita Baiana diz que todo mundo preocupado. A esposa do Jerônimo não entendendo direito o que está acontecendo. Todo mundo preocupado. Jesus, agora vai ter um fight. E a Rita Baiana com os braços cruzados à porta do quarto dela, dando risada. Ela quer mais ver quem é que vai vencer. Quem dos dois é o mais homem. E o combate começa. Meus amigos, no livro ele evoca algo que eu lembro de ter escutado quando eu era adolescente, tá? Que era uma técnica da capoeira de colocar a navalha entre os dedos do pé. Assim Firmino, né, que era um capoeirista muito perigoso, assim ele foi para cima do Jerônimo, com a navalha presa entre os dedos do pé. E gira para lá, retalha o Jerônimo e briga para cá e briga para lá. Mas o Aloysio Azevedo retrata a briga assim, que o macho europeu venceu. É o predomínio do europeu sobre o local. E aí ele, com o golpe, né, ele esfarela o capoeirista. O capoeirista sai do cortiço derrotado e o Jerônimo não vai mais para o quarto da esposa dele. Ele já vai para o quarto de Rita Baiana, porque Rita Baiana vai cuidar dos ferimentos. Então o Aloysio Azevedo fala, o macho superior venceu. E como toda floresta, né, que fica selvagem a ponto, né, de ficar insuportavelmente selvagem, há um incêndio. E no incêndio nós temos várias revelações, né? Por exemplo, uma das revelações muito importantes é a Leoni não tem mais, ou melhor, a Pombinha não tem mais para onde ir. Então ela vai morar com Leoni. Ela vai oficializar o relacionamento dela. Então veja bem, muitos desses temas são evocados, tá? E é muito importante a leitura. Agora, sexta-feira eu vou fazer a leitura de Casa de Pensão, tá bom? E também vou fazer também a análise de Raul Pompeia, outro titã também, tá bom? Então, veja bem, o Raul Pompeia ainda vou analisar, porque no Casa de Pensão tem muita coisa para falar, é tema da UEL e tema da Universidade Federal do Paraná, que adiou seu vestibular, provavelmente até janeiro, tá? 2 exercícios da apostila, abre lá, página 69, por favor. Página 69 da apostila. O exercício 1 fala sobre o realismo, fala sobre as teorias científico-filosóficas, mas fala mais sobre o realismo. Então nós vamos fazer o exercício 2, tá? Faz comigo aí. Sobre o naturalismo, é correto afirmar que, vamos lá? Estabelece relações entre fatores biológicos e sociológicos e a conduta dos personagens. Confere? Então ele vai atribuir relações entre esses dois fatores, tanto os biológicos quanto os sociológicos, tá? Muito bem. Defende a natureza e a vida pastoril? Não, isso é arcadismo. Analisa o homem sob o ponto de vista do psicológico, isso daí vai se tornar realismo, tão somente, tá? No naturalismo é sobre o aspecto biológico e sociológico, tá? Descreve a natureza como o refúgio do poeta, isso é romantismo. Então o correto é a letra A. Fechou? Olha só o exercício 3. Com relação à prosa e à ficção realista, a natureza vai misturar os dois, tá? Não se pode afirmar que, então, daquelas questões em que tudo está certo, somente uma está errada. Vamos tentar? O romance naturalista aplicou métodos científicos na transfiguração artística real, tá? Então, ele usou o método científico, isso já a gente puxando mais para o naturalismo, né? Instituindo aquilo que a gente vai chamar de romance de tese. Nós vamos ter 2 teses sexta-feira. Uma tese voltada ao livro Ateneu e uma tese que também nós vamos defender no livro Casa de Pensão. Tá bom? Entra bem. A prosa realista, tá? Com vistas ao entretenimento do leitor, retratou enfaticamente o casamento com suas verdades afetivas e morais, né? Não, no casamento
Na verdade, esse casamento, ele é mostrado em suas verdades, mas as suas verdades mais voltado à traição e ao elemento imoral e não ao elemento de moralidade, tá? Supostamente a resposta é errada, a letra B. Tá? Os escritores realistas e naturalistas optaram por uma concepção da realidade tal como é e não como deve ser. Fechou? Então, mano, a vida é assim, irmão. Então o camarada chega, trabalhador, e aí o que acontece? Ele conhece a mulher, ele vira a cabeça. Já ouviu falar vira a cabeça? É uma tentativa de explicar o que é esse vira a cabeça. Entendeu? Letra D. O mundo humano, na ficção naturalista, apresentou-se submetido ao mesmo determinismo que o resto da natureza. Fechou? Da mesma forma que a natureza evolui, o ser humano e a sua vivência social também evoluem. Tá? Letra E. Em oposição à visão romântica do mundo, o narrador realista foi mais impessoal na descrição da realidade. Correto. Então o romântico, ele falava a respeito de um tema que lhe era caro e ele depositava ali sua emoção, né? A sua forma de ver o mundo. Já o realista não. O realista, ele é totalmente impessoal, e aí que surge esse romance chamado romance de tese. Tá bom? Olha só, eu espero que vocês tenham gostado, falei mais que a minha boca. Deus eterno, não pensava em fazer um vídeo tão comprido assim, tá bom? Mas foi uma parte introdutória. Aí na minha live eu falo também sobre o livro Casa de Pensão de Heloísa Azevedo, que é tema da UFPR, tá bom? Um abraço, meus amigos, e até sexta-feira.